Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um probleminha, onde ele fala assim: determine x na figura. Então, ele dá uma figura para vocês, né? Onde esse ângulo é 20 graus, esse 25 graus e esse 35 graus. E ele quer saber quanto vale esse ângulo x aqui, tá? Veja bem, o problema ele fica fácil se nós prolongarmos esse segmento aqui, ó, fechando um triângulo ABC, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de D e esse ponto aqui de E. E vamos observar duas coisas. No triângulo ABC, o ângulo Y é externo. Então, ele é a soma dos internos não adjacentes. Logo, o Y vale 20 mais 35. Daí, o Y vale 55 graus. Ah? Agora, se nós olharmos para o triângulo CDE, nós vamos observar que x é um ângulo externo. Então, ele é a soma dos internos não adjacentes. Ele é o y mais 25 graus. É a soma desses dois. Mas como o y valia 55, o x então é 55 mais 25 graus. Daí o x vai valer 80 graus. Tá? Então tá aí o problema resolvido, né? De uma maneira simples. Você vai dizer: Mário, mas eu não preciso desses teoremas para resolver os problemas. Claro que não, mas você tem que entender que numa prova o tempo é importante. O que é um teorema, na verdade? O teorema é um problema que foi resolvido, né, de uma forma genérica, tá? De uma forma geral. Então, aparece uma fórmula para você, para facilitar a resolução dos teus problemas. Por exemplo, nós vamos ver agora um teorema importante sobre o ângulo formado pelas bissetrizes internas de dois ângulos de um triângulo. Esse teorema aqui é outro teorema muito importante para a gente. Repara, o que ele fala? O que nós temos? Nós temos que BI é bissetriz interna. Tá? BI é bissetriz interna de B. O ângulo B. Nós temos que CI é bissetriz interna de C. Esse teorema que nós vamos demonstrar agora, ele diz pra gente o seguinte: olha, o ângulo alfa
ele é sempre igual a um ângulo reto, ele é igual a 90 graus, mais a metade do terceiro ângulo. Tá? Então, pessoal, volto a falar com vocês, tá? Dá para resolver os problemas sem o teorema? Dá, tranquilamente. Só que a gente perde um pouco mais de tempo. Tá? Sabendo o teorema, a gente já resolve o problema imediatamente. Então vamos demonstrar esse teorema? Ó, esse teorema a gente parte do seguinte, ó, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, ele é igual a 180 graus. É a lei angular de Thales. Esse ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Muito bem. Daqui nós podemos tirar que B mais C, né, a soma desses dois ângulos, é igual a 180 menos o valor de A. Vamos guardar o A aqui. Guardar essa equaçãozinha aqui, que a gente vai usar já já. Nesse triângulo B e C, você tem alfa, mas como aqui é bissetriz, bissetriz divide o ângulo ao meio. Então isso é B sobre 2, B sobre 2. Aqui, metade de C, C sobre 2, C sobre 2. Então veja, ó, alfa nesse triângulo IBC. Alfa mais B sobre 2 mais C sobre 2 é igual a 180. Então, quem é o ângulo alfa que nós queremos? Alfa que nós queremos é 180 menos B sobre 2 menos C sobre 2. Se nós escrevermos isso de uma outra maneira, a gente vai ter que a alfa é 180 menos a soma de B com C dividido por 2. Tá? Agora, repara que B mais C é 180 menos A. Então, vamos substituir aqui, ó. Alfa é igual a 180 menos 180 menos A, 180 menos A sobre 2. E vamos dividir, ó, 180 por 2 dá 90. Então, alfa vai ser igual a 90, 180 menos a metade, né? De 90 vai dar 90, menos por menos vai dar mais A sobre 2. Então tá aí, ó, o ângulo formado pelas bissetrizes internas de dois ângulos de um triângulo, ele vale sempre 90, um reto, mais a metade do terceiro ângulo. Então 90 mais A sobre 2. Se você traçar de B e C, né? Se você traçar de A e C, sobra o B. Então é 90 mais B sobre 2. E assim por diante. Dois problemas clássicos sobre isso. Dois problemas clássicos. Um é sobre o triângulo equilátero. Né? Dois problemas clássicos sobre isso. Um é sobre o triângulo equilátero. Ele dá o triângulo ABC equilátero, que também é equiângulo, né? Os três ângulos iguais. Os
três lados iguais e os três ângulos iguais. E ele quer saber quanto vale o ângulo formado pelas bissetrizes internas de dois ângulos de um triângulo. Repara, agora eu peguei propositalmente, peguei o A e o B. Deixei o C de fora. Tá? Veja bem, o ângulo alfa formado então, como ele traçou as bissetrizes de A e B, ele vai ser 90 mais a metade de C. Mas como C é 60, porque o triângulo é equilátero, é dado, né? Isso é dado para você, o triângulo é equilátero. Então 90 mais 60 sobre 2. Logo, alfa é 90 mais 30, metade de 60. Portanto, alfa é um ângulo de 120 graus. Tá? Aí, esse problema é um problema manjadíssimo também. Você vai dizer, Mário, mas eu podia fazer isso de outra maneira. Pode, gente, pode sim. Só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Tá? Um outro problema clássico é o problema que ele se refere a um triângulo retângulo isósceles. E aí ele pede o ângulo formado pelas bissetrizes. Bom, nós temos duas situações que a gente pode considerar. Uma situação é nós considerarmos o ângulo formado, se ele não falar nada, pela bissetriz interna de B com a interna de C. Então vai dar esse ângulo aqui, ó, obtuso, né? Se ele pediu o obtuso. Se ele pediu o agudo, é o outro. Então, o que é esse ângulo alfa? De acordo com o que nós vimos, o alfa vai ser o quê? Vai ser 90 graus mais a metade do ângulo que ficou de fora. O ângulo que ficou de fora é o ângulo reto. Então, mais 90 sobre 2. Então, alfa é 90 mais 45. Portanto, alfa igual a 135. Isso se ele tivesse, né, dito que ele queria o ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos agudos. O triângulo é retângulo isósceles, tá, gente? Tem dois ângulos de 45. Agora, ele podia também não falar nada, e aí nós teríamos que considerar a hipótese do ângulo B, a bissetriz de B, com a bissetriz de A. O alfa seria esse aqui, ó. Aí a situação muda, né? Porque esse ângulo alfa, ele é 90 mais a metade do terceiro. Só que a metade do que ficou de fora é a metade de 45 graus. Tá? 45 graus. 45 graus, para quem não lembra mais, gente, 45 dividido por 2 dá 22 graus e sobra 1 grau. Esse 1 grau que sobra, cada grau tem 60 minutos. Então a gente multiplica por 60 para transformar em minutos. E aí 60 minutos dividido por 2 vai dar 30 minutos. Então alfa vai ser 90 graus mais 22 graus e 30 minutos. Portanto, esse ângulo alfa é um ângulo de 112 graus e 30 minutos. Tá? Então nós teríamos essas duas situações
se ele não tivesse, né, definido quem são os dois ângulos. Tá? Lembre que, no caso aqui, os triângulos são o quê? Isósceles. Dois ângulos de 45 graus. Legal? Gente, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado direitinho, tenham aproveitado e continue dando aquela força pra gente lá no Intermate, tá? Então não esqueça, o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos de um triângulo é 90 mais a metade do terceiro. Um abração, até a próxima.